Algumas coisas nas Escrituras me causam profunda admiração, umas mais do que outras. Dentre elas, estas coisas que me causam grande admiração está, por exemplo, esta tentativa absurda de quererem pegar Nosso Senhor numa cilada. Os tais fariseus e doutores da lei que pretendem armar uma cilada para que Jesus caia nela. Não, desconheciam perfeitamente quem era Nosso Senhor. O que me causa admiração é o fato que não se tratava de pessoas desprovidas de conhecimento nem de inteligência, não eram pessoas obtusas. Muito pelo contrário, homens de grande cultura religiosa e também de grande inteligência. Qual é o problema? Quero dizer isso no começo dessa nossa reflexão para lembrar algo muito atual. Na verdade, uma inteligência como a dele se via eclipsada por um problema muito sério, talvez outros, mas um principal, que era o orgulho. Sim, porque o orgulho eclipsa a nossa capacidade de raciocínio. O orgulho impede que nós vejamos a verdade, a realidade tal como ela é, tal como ela se apresenta. Esse é o grande problema deles, como para muita gente hoje em dia. Claro que nós temos outros obstáculos, por exemplo, que nos impedem de acolher Nosso Senhor e aquilo que Ele traz, certas barreiras em âmbito psicológico. Não entro nisso hoje. Simplesmente me limito a dizer o grave problema, o primeiro, espiritual, que se mostra como obstáculo à adesão a Deus e acolher com humildade, com coração e alma de criança, como Nosso Senhor disse que devemos ter, é o orgulho. É isso que nos impede. De qualquer maneira, qual foi a cilada que eles tentaram preparar? Simplesmente queriam saber como Nosso Senhor se sairia perante a pergunta que foi feita, uma pergunta tão básica, tão simples. Mestre, qual é o primeiríssimo mandamento da lei? Nosso Senhor, então, claro, responde para, enfim, desarmar aquela cilada e, ao mesmo tempo, e eu acho que isso é o mais importante, transmitir a eles e a nós, porque este ensinamento nos alcança, como alcançará todas as outras gerações até o final dos tempos, ensinamento segundo o qual, claro, o primeiríssimo mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Traduzindo de outra forma, amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com todas as faculdades da alma, com todos os afetos, com tudo aquilo que nós somos e temos, ou seja, total. Qual que é a medida do amor a Deus? É não ter medida, caros fiéis, já dizia um grande santo. A medida do amor a Deus é não ter medida, é não colocar limites a esse amor. Ou seja, amar a Deus mesmo com tudo aquilo que nós somos e temos. É claro que a nossa natureza tão limitada não consegue por ela mesma atingir tal generosidade. Nós precisamos da ajuda de Deus. Quero chegar a isso. Essa expressão, vamos falar dela, essa expressão do primeiro mandamento. Essa expressão, essa formulação do primeiríssimo mandamento da lei diz a existência, não é, desta obrigação e, ao mesmo tempo, a qualidade do amor para com Deus. Por que nós dizemos que este mandamento é o primeiro? O primeiríssimo mandamento seria uma questão simplesmente de ordem cronológica, ordem numérica? Não. Isso seria quase que fruto do acaso. Quando nós dizemos que o primeiro mandamento é o primeiríssimo, isso significa que ele é o mandamento que dá o tom a tudo mais. Ele é o mandamento que garante que tudo mais que se chame mandamento se viva segundo Deus, segundo a caridade. Nosso Senhor, ele apresenta dois mandamentos, que resumem tudo. A lei e os profetas. Quais são? Este, amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, e o outro, que é semelhante ao primeiro, e que vem bem depois, por conta da hierarquia, Deus em primeiro lugar, depois as criaturas, amar o próximo como a si mesmo. É claro que Nosso Senhor mais tarde vai acrescentar algo a esta formulação, dizendo, amar o próximo como eu vos amei. O que garante uma perfeição maior, uma elevação maior desta ação de amar o próximo tão necessária. Uma coisa é amar o próximo como a si mesmo, isso de uma maneira limitada, outra coisa é seguir como modelo o amor que o Cristo tem por nós.
no nosso amor para com o próximo. São 2 mandamentos que resumem tudo. Tudo, tudo. Por exemplo, o decálogo. Me lembro de ter citado isso na semana passada. Vamos retomar rapidamente. Esses 2 mandamentos resumem os 10, o decálogo. O primeiríssimo mandamento fala dos 3 primeiros do decálogo. E o segundo, amar o próximo como a si mesmo, fala dos 7 outros. Quais são os 3 primeiros mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, não pronunciar seu santo nome em vão, não proferir blasfêmias, não ofender a Deus, nem os seus amigos, nem os santos, nem Nossa Senhora, respeitar as realidades celestes, no final das contas, indo mais longe na compreensão deste mandamento. Terceiro mandamento, guardar domingos, porque afinal de contas nós vimos isso na semana passada, este é o dia do Senhor, segundo a economia da nova aliança. Aquele que é o Senhor do sábado, ele coloca o repouso sabático no dia dele, no dia da sua ressurreição, dia da nova criação. Lembram-se disso? Então, guardar domingos e festas. Festas de preceito, aquelas que são preceituadas pela igreja, segundo a autoridade que recebeu do Senhor pelo poder das chaves. Preceitos que nos obrigam em consciência gravemente. Lembram-se disso? Esses 3 mandamentos referem-se diretamente a Deus. Os 7 outros, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não cometer ações impuras, não cometer adultério, não enganar o outro, não cobiçar quem não se deve cobiçar, não se cobiçar aquilo que não se deve cobiçar. Reparem, isso se refere, claro, ao amor devido a Deus, mas passa pelo amor que nós devemos ao próximo. Muito bem, tendo dito isso, é importante lembrar que esse primeiro mandamento, o primeiríssimo mandamento, ele dá assim o tom, ele garante a alma de tudo mais, porque vejam só, não basta simplesmente cumprir o mandamento de maneira material, vamos dizer assim, como os antigos, uma espécie de formalidade, de protocolo. Significa viver a caridade, que é o amor elevado, que é o amor segundo Deus, a partir destas atitudes básicas. Na verdade, temos aqui um resumo de tudo aquilo que deve ser feito de correto, de ordenado, e que tudo isso seja vivido em conformidade com Deus. Isso é a caridade. Sabe o que é a caridade com relação ao próximo? É amar o próximo segundo Deus. É isso que é a caridade. Porque vejam, nós temos este amor de caridade e temos aquele outro amor ao próximo, ao semelhante, que se chama tecnicamente de filantropia. A filantropia, que é um gesto nobre, que produz muitos bens, não é a mesma coisa em natureza do que a caridade. Filantropia significa amar o próximo porque ele é semelhante a mim, ponto e basta. Não tem necessariamente nenhuma referência com Deus. Eu amo o próximo porque ele é semelhante a mim. Ponto. Para que seja amor de caridade, esse amor tem que fazer referência a Deus. Eu tenho que amar por causa de Deus, porque o próximo é a imagem de Deus. É feito para ser a semelhança de Deus, templo de Deus, habitado pela Trindade, pela graça. Entendem? Para que seja amor de caridade, eu preciso amar o próximo por causa de Deus. E de acordo com Deus. E de maneira ordenada a partir daquilo que determina a sabedoria divina. Entendem? Só para dar uma distinção entre filantropia e caridade sobrenatural. Ora, nós só podemos viver a caridade assim ordenada, segundo Deus, se nós seguirmos os mandamentos. É claro que o primeiríssimo mandamento que diz para a gente colocar Deus em primeiro lugar e a sua vontade em primeiro lugar, dá o tom da prática, segundo a caridade de tudo que vem depois. Entendemos? Bom, voltando àquilo que eu dizia no início, qual que é a medida mesmo? Qual que é a qualidade deste amor? Ora, a primeira palavra é amor total. Amor a Deus total, absoluto e cada vez mais perfeito. A isso somos chamados. Disso tiramos a nossa felicidade em Deus e a nossa paz. Amor total a Ele. Amado sobre todas as coisas. Deus, o primeiro a ser servido. Gosto muito dessa frase de Santa Joana d'Arc. O Senhor Deus, o primeiro a ser servido. A Ele a prioridade absoluta. Ele que deve ser amado de maneira cada vez mais perfeita, sempre com o seu auxílio, aliás. Vamos começar pela primeira expressão desse amor, que é o amor de complacência. Eu me comprazo, contemplando o ser de Deus e os seus atributos e as suas perfeições, eu me alegro, eu me comprazo no ser e nos atributos de Deus. Amamos a Deus por ser quem Ele é, por ser
digno de ser amado sobre todas as coisas, o ser perfeitíssimo e eterno que subsiste por si mesmo, digno de ser amado sobre todas as coisas, o ser supremo, o sumo bem. Reparem que nós, em contraste com Deus, nós não subsistimos por nós mesmos. Aliás, nós dependemos absolutamente de Deus para existirmos e permanecermos na existência. Nós dependemos de Deus para tudo. Deus não depende de nada nem ninguém fora dele. Ele subsiste por si mesmo. E ele é perfeitíssimo. Tem todas as perfeições em grau sumo, em grau perfeito. Tudo isso para lembrar, eu sei que é um pouco abstrato, pode parecer, um pouco... mas é a absoluta realidade. Por isso que ele é amado sobre todas as coisas, digno de ser amado sobre todas as coisas. Mas falamos do ser de Deus e de uma maneira muito rápida, na verdade de uma maneira sumária, só para lembrar a grandeza do ser de Deus, sem falar da sua ação exterior, de criação, de redenção, de santificação das nossas almas. Ele é o Criador do céu e da terra, por isso também já merece esta nossa admiração. Se tudo que nós vemos existe, e também aquilo que não vemos e que existe, os céus, os anjos, é por causa da sua ação. Eis a base, a causa do nosso amor de complacência. Nós nos alegramos, nós nos comprazemos. Não é? Ele que, tendo criado, tudo governa maravilhosamente com a sua providência. Mais uma causa de maravilha para nós. De nos maravilharmos, quero dizer. Ele que nos chama a participar da sua natureza. Vamos lá, mais uma vez, da sua natureza, da sua vida, da sua perfeita e eterna bem-aventurança. Ora, nosso amor de complacência se dirige também admirativamente para isso. Ele que nos amou por primeiro e sempre nos ama em primeiro lugar. Ele que quer habitar nossas almas pela sua graça, amando-nos ali como Pai, Pai amantíssimo, um amigo, um esposo que se entrega totalmente, um esposo que se entrega totalmente pelo bem de sua esposa. Dizem as Escrituras que ele a instituiu, a sua esposa, a sua igreja, e se entregou por ela. Deus não somente quer o nosso bem, caros fiéis, como ele se dá totalmente a nós, para que possamos ter acesso ao sumo bem que é ele mesmo. Não só um pouco de bem que ele nos dá ou deseja para nós. É o bem supremo, o máximo que se pode obter, o sumo bem, que é ele. E por isso ele se entrega a nós. Eis a expressão suprema do amor de Deus, dom total de Deus a nós. Mais uma vez eu lembro aqui as expressões tão eloquentes desse dom total. O sacrifício de Cristo na cruz, o dom total de Deus através da Santíssima Eucaristia, a presença da Trindade habitando em nós pela graça batismal. Querem mais? Ele se entrega totalmente a nós. Ora, a partir deste amor de complacência, nós que nos alegramos em Deus e nos maravilhamos, nós então passamos ao outro tipo, a outra modalidade de amor a Deus, que é o amor de benevolência. Como não querer bem a um ser como esse? Como não ser habitado e armado por profunda gratidão? Como não procurar fazer algo para manifestar a Ele o nosso reconhecimento? Ora, o amor de benevolência passa por aí. Perante o conhecimento e a lembrança destas verdades poucas que eu acabei aqui de citar, bem como de outras verdades que estão associadas a estas, como não responder a tal amor de maneira digna dele? Empregando para isso a mesma linguagem, o mesmo idioma, nós respondemos ao amor dom total de Deus utilizando a mesma linguagem, a linguagem do amor total do nosso coração para Ele. O amor dom total. Ao amor dom total de Deus, respondemos com o amor dom total de nós mesmos a Deus. Aqui eu faço uma observação. Toda vez que nós estudamos, por exemplo, a essência da vida consagrada, da vida regular, a consagração, vida claustral, vida consagrada através dos 3 votos de religião, nós ouvimos, seja numa celebração, seja no estudo, em tratados de moral, sobretudo de moral e de espiritualidade, que o religioso é chamado ao dom total da sua vida. É claro que é uma expressão radical, que vai muito além do dom total do coração. Ali ele entrega realidades, enfim, que vão muito além deste dom interior. Eu não quero falar disso agora. Eu quero falar desse dom total do coração que já é a base.
E a este dom total do coração, todos os seres humanos são chamados, independentemente de condição, independentemente mesmo até de ter ou não ter fé. Todos os seres humanos, sendo assim criados e amados por Deus e destinados a essa grandeza a que Deus nos chama, ora, todos são chamados fortemente, esta é a vocação universal da humanidade, todos são chamados a responder a esse amor tão generoso com a generosidade do amor de entrega do próprio coração. Concretamente quer dizer o quê? Dom total do coração. Isto se dá através da prática da fé e da caridade, amor de caridade em tudo na nossa vida. É isso. O dom total do coração significa perseguir este objetivo de praticar em tudo, autenticamente, ou praticar a fé autêntica em tudo e a caridade. Na prática ainda, isso equivale a amar afetiva e efetivamente o cumprimento da santa vontade de Deus em tudo, porque traduzindo de maneira concreta a prática da fé e a prática da caridade, resumindo e colocando bem assim em linguagem acessível, isso significa amar de todo o coração, por causa de Deus, o cumprimento constante da vontade de Deus em tudo, nas maiores e menores coisas, certo? Amar afetiva e efetivamente o cumprimento da vontade de Deus em tudo. Isso é o dom do coração. Simples. Onde é que nós encontramos o discurso eloquente disso na vida de todos os santos? Todos. Quando, por exemplo, eu contemplo, como tenho feito aqui nessas últimas horas, aquilo que Santa Teresinha viveu. Falando, por exemplo, desse amor de complacência, mais do que o amor de complacência na vida dela, o amor de benevolência, como queria bem a Deus. E como queria em tudo dar prazer, aquele prazer espiritual a Deus, contentar a Deus, contentar o menino Jesus, através das mínimas ações. Ela que soube transformar, pelo poder de Deus, as coisas mais ordinárias do nosso cotidiano em ações grandiosas, por conta do amor intenso que associava a elas. Ela realizou ações ordinárias, humanamente falando, com tamanho amor, que elas se tornaram grandiosas. E nisso ela manifestou de maneira poderosa e profunda este amor de benevolência para com Deus. Eu quero manifestar a Ele minha gratidão, meu reconhecimento, meu amor, fazendo aquilo que é para ser feito. E não de maneira fria, não de maneira protocolar, formal, mas como expressão de amor. Por amor a Deus eu faço isso. Aquela agulha que ela pegou quando estava muito doente e não podia curvar-se. E ela se curvou porque sentia que devia pegar aquilo. Era seu dever de Estado. Ela era encarregada de varrer o claustro e não queria que alguma irmã, talvez, se ferisse com aquela agulha. É claro que ela estaria dispensada daquele serviço e de todos os outros por conta do avanço da sua doença. Mas ela disse, não. É o meu dever de Estado e faço isso com alegria, faço isso com amor generoso, eu vou pegar essa agulha, vai doer, e de fato doeu quando ela se curvou. E ela fez isso como um gesto enorme, fecundo, de amor, que serviu, claro, para ela e para toda a igreja. A prática da fé e da caridade em tudo, isso de maneira generosa, não é? Antes que eu siga, é importante lembrar, caros fiéis, que o conhecimento só, saber, porque quando falamos de fé, falamos do conhecimento da doutrina e da total adesão àquilo que conhecemos, não é? O conhecimento sem o amor é algo frio, insípido, infecundo. Tem pessoas que conhecem, mas não aderem. Tem pessoas que conhecem, mas não praticam. O amor, por sua vez, sem o conhecimento da verdade, torna-se imperfeito. Um pede o outro, os dois vão de mãos dadas, verdade e amor, amor e verdade. A verdade sem o amor, Agora, o amor sem a verdade, que perigo! Ele torna-se imperfeito, até mesmo desordenado. Quando uma pessoa, por exemplo, quer se deixar levar por um impulso de amor, não ordenado segundo Deus, ai. Quantas coisas acontecem e que são desordenadas. Conhecer para amar. Conhecemos mais e melhor para termos condições de amar mais e melhor a Deus e a sua santa vontade.
Mas como amar a Deus como Ele deve ser amado? Aqui nós então passamos a um outro nível de reflexão, já praticamente concluído. Como amar a Deus como Ele deve ser amado, se aquele amor natural que nós temos em nós, embora seja nobre e capaz de muitas maravilhas, é limitado, incapaz de nos elevar a essa condição de participação na natureza divina. Mais uma vez, caros fiéis, consideramos a importância de recorrer a Deus e de contar com o seu auxílio, com o aporte dessa graça que eleva o nosso amor. A caridade sobrenatural. Nosso amor humano é tão frágil, tão fraco, tão limitado. É simples. Caros fiéis aqui, na sua maior parte adultos, nós que temos buscado viver a coisa, sabemos, tocamos com o dedo nessa realidade da fragilidade no nosso amor humano, simplesmente humano, abandonado a si mesmo. Ah, como precisamos de Deus, sempre. Precisamos também e sobretudo para isso da ajuda do alto, o dom da caridade que vem do alto. Lembremos-nos, caros fiéis, a este propósito da importância fundamental, absolutamente necessária, dos sacramentos e da oração pessoal com relação à obtenção, conservação e o aumento desse dom de caridade. De novo, obtenção, conservação e aumento desse dom. Oração, sacramentos. Ninguém pretenda amar a Deus como Ele deve ser amado sem a ajuda do alto. Ninguém pretenda, portanto, amar a Deus de maneira perfeita sem recorrer à oração, já de cara à oração. Ninguém pretenda atingir este grau de perfeição do amor sem recorrer aos sacramentos que foram instituídos por nosso Senhor justamente para nos elevar. O que é um sacramento? Um sinal eficaz da graça de Deus instituído por nosso Senhor para nos elevar, nos salvar e nos santificar. Vamos prescindir disso? Vamos fazer de conta que isso não tem importância e dizer que Ele, enfim, instituiu porque, instituiu? Não. Os sacramentos são muito mais importantes do que a gente imagina e a nossa vida de oração também. Investamos nisso. O amor de benevolência atinge com a caridade sobrenatural a sua perfeição. E nós temos acesso à conservação e aumento desse dom pela oração e sacramentos. O amor de benevolência atinge com a caridade sobrenatural a sua perfeição. Vide Santa Teresinha do Menino Jesus e todos os santos. Cumprir em tudo e por amor a santa vontade de Deus, nas menores e nas maiores coisas, a começar pelas pequenas, porque quem é fiel no pouco é fiel no muito. Máxima evangélica que nós deveríamos conhecer e praticar. Ora, na prática, ainda assim, descendo a coisas mais práticas e dizendo a coisa em guisa de meditação, ou seja, relembrando coisas conhecidas, o que é cumprir a vontade de Deus? Já em primeiro lugar, significa negativamente combater com todas as fibras do ser o pecado mortal. Já começa por aí. Quem quer realmente cumprir a vontade de Deus já começa combatendo com força o pecado mortal, com a ajuda de Deus, é claro. Depois, os pecados veniais. Depois, entendam, na ordem, mas ao mesmo tempo, concomitantemente, busca-se também a perfeição dos atos de virtude. E aqui, então, a última ideia. Até aí, monsenhor, o senhor vai nos desculpar. Mas não tem muita novidade. Não, de fato não. São as coisas conhecidas da fé, apresentadas de uma maneira sistemática, como hoje, assim. A questão é a seguinte: como é que nós podemos perseverar nisso tudo? Porque a questão não é só de saber, de colocar um pouco em prática. Não. É questão de sermos constantes, perseverantes. O que disse Nosso Senhor a esse respeito? Aqueles que perseverarem até o fim, esses sim, serão salvos. Não é assim? Mas como ser perseverantes nisso? Se, atenção, nós, como geração, falando de uma maneira geral, estamos constantemente distraídos. Como perseverarmos se estamos constantemente distraídos? Sem foco no que é o mais importante. Qual que é o remédio? Para não ir muito longe. O remédio está numa prática particular de oração que se chama o exercício da presença de Deus. O remédio é a prática constante desse exercício. O exercício da presença de Deus. O que significa? Significa que eu não vou perder Deus de vista.
na minha vida. Não que eu tenha necessariamente que recitar alguma oração aqui e ali, mas eu não vou perder de vista a Deus e a sua vontade ao longo dos instantes do meu dia. Santa Teresinha do Menino Jesus, já que é a santa que eu coloco em destaque, ela dizia: não me lembro de ter passado mais de 3 minutos sem pensar no bom Deus ou em algo que estivesse diretamente relacionado a Ele. Claro, estamos aqui num patamar, entendam, num patamar bem elevado, que nos serve de estímulo e de modelo. Poxa, ela não se lembra de ter passado mais de 3 minutos sem ter em mente a Deus e aquilo que se refere a Deus. Hoje nós, vamos lá, vamos olhar para nós. Sociedade tão distraída, não é mesmo? Reparem que naquela atividade X, ou naquela atividade Y, que leva tanto tempo, muitas vezes algo inútil, insípido, até mesmo nocivo, que Deus nada, cadê Deus? Nem pensamos nisso. E porque nos esquecemos de Deus, nos colocamos sob o risco de cair. Reparem, caros fiéis, quantas pessoas já expressaram isso. Vejam, meu irmão, minha irmã, irmão Senhor, caí de novo. Caí de novo. E só depois que eu caí em mim. Só depois que eu caí, eu lembrei de Deus. Quer dizer, instantes antes e durante toda aquela loucura passional, que Deus nada esqueceu. Mas esse esquecimento de Deus durante aquele combate, que na verdade não foi não teve nem combate, ele começou com um esquecimento que já veio bem antes. Porque na verdade eu não coloquei a minha atenção como deveria em Deus. O senhor não parece um pouco exagerado isso aí que estou falando, sobretudo colocando em evidência o exemplo de Santa Teresinha? Não. Vejam que, claro, eu estou colocando o princípio geral, depois a aplicação fica para um acompanhamento espiritual, mas o princípio geral deve ser aplicado. São João Maria Vianney, o cura d'Ars, disse o seguinte: todos podem viver aquela exortação, aquela máxima bíblica, segundo a qual devemos orar sem cessar. Lembram-se disso? O apóstolo Paulo diz: devemos orar sem cessar. Aí você fala, como? Como? Eu tenho tantos afazeres, eu me ocupo de tantas coisas. E aí São João Maria Vianney, num sermão de uma quarta-feira de cinzas, ele disse: você que trabalha nos campos, você, senhora, que tem tantos afazeres na sua casa, você pode orar sem cessar. Todo mundo pode orar sem cessar. Já que a oração significa a elevação do pensamento e do coração para Deus, para pedir, para louvar, para agradecer, para adorar, enfim. Como é que eu vou fazer isso? Ele disse: simples, o segredo está em buscar em tudo a santa vontade de Deus. Reparem, quando você foca nisso, em ter esse carinho para com Deus, essa atenção para com Deus, claro, expressão de amor, de buscar a sua santa vontade em tudo, você está elevando, talvez sem se dar conta, o teu pensamento e o teu coração para Deus. Porque você está preocupado em agradar-lhe, em fazer a sua vontade. Isso já é orar sem cessar. Desculpem, não é segundo o Monsenhor Maurício, mas segundo São João Maria Vianney. Isso é o que significa expressão concreta do exercício da presença de Deus. Não é simplesmente repetir ejaculatórias, claro que isso ajuda, aquelas curtas frases e curtas orações, mas é, sobretudo, buscar por amor, cumprir a vontade de Deus em tudo, ter esse carinho. Reparem, quando nós amamos alguém aqui, um semelhante, um pai, uma mãe, né, amada, o amado, não é assim? O esposo, a esposa. Quando amamos, normalmente, em algum momento, pelo menos, se amamos, nós seremos levados a fazer algo para agradar. Uma flor que se leva, um serviço que se presta, uma atenção, um cuidado, não é assim? Ora, se isso acontece entre nós, seres humanos, nós semelhantes aqui, por que não vai acontecer na nossa relação com Deus e num grau sumo, já que nós devemos amar a Ele de uma maneira muito superior? Entendem? Claro que isso tudo é um processo. É um processo. Leva toda uma vida o aperfeiçoamento nisso. A nossa santificação leva o tempo de uma vida. Mas, como diz aquele santo, para poder chegar ao alto da montanha, ao cimo da montanha, ao Everest, tem que dar o primeiro passo. E depois um segundo, e um terceiro,
não é? E aceitar a humildade de cada passo para chegar àquelas alturas, lembrando que quem te puxa pela corda é quem já está lá em cima. Mas você tem que caminhar, não é? Bom, para encerrar, nada melhor para viver o exercício da presença de Deus do que o santo recolhimento, que se traduz em silêncio interior. Ah, não, agora não, meu senhor, agora não vai dar. Silêncio interior? Num mundo tão ruidoso como o nosso? Sim, silêncio interior. Silêncio interior que significa calar, por exemplo, pensamentos inúteis, calar pensamentos nocivos, calar frivolidades, perdas de tempo, calar curiosidades inúteis. Olha como a gente se deixa levar por tantas e tantas curiosidades inúteis, alimentando inclusive uma das 3 concupiscências, a concupiscência dos olhos. Não é isso? O recolhimento ao silêncio interior significa, segundo os grandes mestres espirituais, desde os padres do deserto, passando por todos os grandes santos e doutores, até São João da Cruz, e Teresa d'Ávila e Santo Afonso de Ligório, o recolhimento interior significa o silêncio interior, que é fazer calar em nós aquilo que não tem nada a ver. Silenciar em nós as paixões, por exemplo. É todo um trabalho sim, com a ajuda de Deus. Trabalhai com ardor e tremor pela vossa santificação, não é assim? Combater pensamentos e curiosidades inúteis é todo um trabalho, é todo um combate. Um trabalho, um combate de amor. O único que vale realmente empreender com tudo aquilo que nós somos e temos. O único combate que vale realmente empreender com tudo aquilo que somos e temos. Que Nossa Senhora do Rosário nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.